Existem 5 tipos de liderança mapeados na literatura: liderança carismática, liderança autocrática, liderança liberal, liderança democrática e liderança burocrática. A primeira delas, liderança carismática. O que é? A liderança carismática ela é um estilo de liderança em que o líder utiliza o seu carisma, a sua personalidade, a sua habilidade de comunicação para inspirar, para motivar, para influenciar os membros da equipe. E aqui são algumas características desse tipo de líder: presença inspiradora, comunicação eficaz, confiança e autoconfiança, capacidade de mobilizar pessoas, foco em relacionamentos, estilo visionário, capacidade de assumir risco. Quando que é eficaz esse tipo de liderança, pessoal? Ela é eficaz em ambientes onde é necessário engajamento, inovação e mudança, mas, em contrapartida, pode criar dependência excessiva do líder e pode resultar em falta de processos estruturados. Agora a gente vai para o segundo tipo de liderança listado na literatura, que é a liderança autocrática. Qual que é a característica dessa liderança, pessoal? A liderança autocrática ela já é um estilo de liderança onde o líder tem controle total sobre as decisões e direciona todas as atividades do grupo ou da equipe sem consultar ou considerar a opinião dos subordinados. E aí aqui vão algumas características desse tipo de líder. Primeira característica, decisões centralizadas, então ele é muito centralizador, controle estrito, é muito controlador, comunicação unilateral, ao invés de ser uma via de mão dupla, pouca flexibilidade, foco na eficiência. Então, apesar de ser eficaz em certos contextos pontuais, a liderança autocrática pode levar a alguns problemas como a baixa moral da equipe, falta de motivação e alta rotatividade de funcionários, porque os membros vão se sentir desvalorizados e eles vão também tender a se sentir insatisfeitos com a falta de participação nas decisões. Então ela é muito arriscada, principalmente para a geração atual, para o cenário atual do mundo, né? Outro modelo de liderança, outro perfil de liderança, a liderança liberal. Quais são as características desse tipo de liderança? A liderança liberal, que também é conhecida como liderança laissez-faire, é um estilo de liderança que ele é caracterizado por dar aos membros da equipe muita liberdade para tomar decisão e gerenciar suas próprias tarefas. Nesse estilo, o líder ele atua muito mais como um facilitador do que como um diretor ativo, tá? E aí aqui vão algumas características desse tipo de líder: autonomia, pouca interferência, empoderamento, ambiente flexível e necessidade de equipes autossuficientes. E aí, o que a gente precisa enxergar aqui, pessoal? Embora a liderança liberal ela possa sim ser eficaz em ambientes onde a equipe é composta por profissionais altamente qualificados e motivados, ela também pode resultar em falta de direção, de direcionamento e baixa produtividade e até confusão se os membros da equipe não tiverem muita clareza sobre os objetivos e também se eles não estiverem preparados para tanta autonomia e para tanta liberdade. Tá? Isso pode acontecer. Então a gente precisa sempre enxergar quais são os pontos positivos e quais são os riscos ou pontos negativos daquele perfil de liderança. Próxima liderança é a liderança democrática. O que caracteriza aqui esse tipo de liderança? A liderança democrática, que também é conhecida como liderança participativa, ela é um estilo de liderança em que o líder envolve os membros da equipe no processo da tomada de decisão, promovendo a participação ativa e o engajamento de todos. Tá? Esse estilo ele busca equilibrar a autoridade do líder com a contribuição do grupo, valorizando as opiniões e as sugestões dos membros. E aí aqui vão algumas características desse tipo de liderança. Primeira característica, participação nas decisões. Então as pessoas, os liderados tendem a participar mais ativamente das decisões. Segundo tipo, comunicação aberta. Então tem uma comunicação mais fluida e bilateral. Terceiro ponto, valorização das habilidades da equipe. Quarto ponto, empoderamento e motivação. Depois a gente tem a flexibilidade e inovação e a responsabilidade compartilhada.
Em um ambiente onde a colaboração e a diversidade de ideias são valorizados, a liderança democrática pode sim levar a resultados melhores e a uma cultura organizacional mais saudável, por assim dizer, tá? Então, essa é muito interessante nesses pontos. Embora seja um estilo de liderança que promove o engajamento e o desenvolvimento da equipe, a liderança democrática pode ser menos eficaz em situações que exigem decisões mais rápidas ou quando a equipe é muito inexperiente e precisa de mais orientação ou de uma orientação mais clara, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar de outro tipo de liderança, que é a liderança burocrática. Esse estilo de liderança que se baseia rigidamente em regras, políticas, procedimentos, em hierarquias estabelecidas dentro de uma organização. E aí aqui a gente vai enxergar as principais características da liderança burocrática. Primeira característica, estrutura rígida, então ela é pouco flexível. Segundo ponto, foco em procedimentos e processos, pouco flexíveis também. Autoridade baseada em posições, então em posições formais. Controle e supervisão, minimização de riscos, baixa flexibilidade e decisões lentamente tomadas, tá? Esse tipo de liderança pode ser eficaz em ambientes onde a segurança, a precisão e a conformidade são cruciais, como, por exemplo, em operações governamentais, militares ou em organizações onde a margem de erro precisa ser mínima, pode fazer sentido esse tipo de liderança. Mas, porém, contudo, entretanto, é ineficaz em ambientes que requerem mais agilidade, mais inovação, mais flexibilidade, porque tendem a desmotivar os funcionários que preferem mais autonomia e criatividade no trabalho, tá? Então, esse tipo de liderança ele tem grandes riscos num cenário empresarial, por exemplo. Qual que é a ideia, pessoal? Eu sugiro que vocês entendam as lideranças, analisem a sua liderança e crie com isso uma liderança híbrida que esteja mais característica com você. Então, é muito importante a gente entender o conceito geral. Existem líderes que são caricatos em cada tipo dessa, mas a gente precisa sim desenvolver o nosso próprio DNA de liderança, enxergando os pontos positivos e negativos de cada perfil, de cada estilo de liderança. Não esqueça de se inscrever no canal e seguir nossa página.